Mulheres em busca de Deus atravessando o sofrimento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. É um texto, talvez você pode pensar a princípio, incomum para um tema como o que abordaremos, mas espero que você perceba que tem tudo a ver com o que nós precisamos ouvir de Deus hoje. Lucas 23, de 39 a 43. A cena é o Calvário. Jesus está crucificado. De um lado de Jesus, um criminoso, também crucificado. Do outro lado de Jesus, outro criminoso, também crucificado. E Jesus está no lugar de quem, na verdade, deveria estar lá, mas não está, porque Deus, em seus planos eternos, decidiu que Cristo deveria morrer morte de cruz, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, assentar à direita de Deus Pai, para depois vir buscar os vivos e os mortos. Quem deveria estar no lugar de Jesus, você se recorda? Barrabás. Mas não, lá estava o Senhor, e ao lado dele um, e do outro lado outro criminoso. Essa é a cena, é uma cena de sofrimento, ninguém tem dúvida disso, certo? É uma cena de sofrimento, morte de cruz. Era muito sofrimento físico. Era também um tipo de sofrimento emocional terrível, humilhante, vergonhoso. Porque na maioria dos casos o crucificado ficava literalmente nu, ou com tão pouca roupa, de forma a expô-lo à vergonha, que quando alguém morria sobre uma cruz, ele não morria apenas de dor excruciante. Ele morria humilhado, ele morria tripudiado em sua honra. Esse era o objetivo. E o romano, quando instituiu a crucificação como pena de morte, eles tentaram encontrar aquela pena onde faria o que estava cumprindo a pena sofrer o máximo possível antes de morrer. E que ele não apenas morresse sofrendo de dor, mas que ele morresse também angustiado, humilhado. Então esta é a cena no Calvário. Verso 39. Um dos criminosos, de pendurado ao lado de Jesus, zombava. Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Meninas, olha aqui para mim. Para nós cristãos, a questão nunca será se, mas como nós vamos atravessar o sofrimento. A questão nunca é se eu vou atravessar o sofrimento. A questão é como eu vou atravessá-lo. E Jesus não poderia ter sido mais claro a este respeito, quando ele, no seu discurso de despedida, lá em João, do capítulo 13 ao capítulo 16, antes de sua oração, no capítulo 17 de João. Então esse é o trecho do Evangelho de João que nos narra o último discurso, a última oração de Jesus pelos discípulos. Jesus estava endereçando um grupo que o havia seguido muito de perto e que estavam todos com o coração muito aflito.
A gente lê que eles estavam não apenas aflitos, eles estavam com medo. Medo. O texto diz assim em João 14, verso 1, que nós costumamos ouvir sobre ele, infelizmente, apenas em cultos fúnebres, em velórios. Jesus diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito ou com medo. Creiam também em mim. Daí Jesus quer encorajá-los. E dentre outras coisas que Jesus disse aos discípulos, nós temos o resumo em João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. João 14, 1, ele diz: não deixe seu coração sem paz, aflito. João 16, 33, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Não é se terão. Nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, animem-se, pois eu venci o mundo. Essa expressão, tenham bom ânimo, animem-se, é uma palavra grega muito interessante, tarseo. Tarseo. E esse verbo tarseo, que a gente lê aqui em João 16:33, tenha bom ânimo, esse verbo, na verdade, significa coragem. Você quer ver onde ele foi usado? E lá, quando usado, ele não foi traduzido como coragem, ele não foi usado como tenham bom ânimo, ou animem-se. Mateus 14. Mateus 14, no episódio em que Jesus vai ao encontro dos discípulos sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Mateus 14, 26, o texto diz: quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, acharam que era um fantasma. Se não bastasse a tempestade, se não bastasse o sofrimento que a tempestade estava causando, eles agora estavam achando que estavam de cara com um fantasma. É um fantasma, gritaram. Gritaram cheios de medo. Olha o que o sofrimento causa. Medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Coragem, ou tarseo. Coragem. Que lá em João 16:33 foi traduzido como tenham bom ânimo. Então percebe, quando Jesus diz tenham bom ânimo, na verdade ele estava dizendo em João 16:33, coragem, não temam o sofrimento, não temam o que vai acontecer comigo, não temam o fato de que eu vou para o meu Pai preparar morada para vocês. Não tenham medo do que virá pela frente. Meninas, a questão para nós nunca será se, mas sim como atravessar o sofrimento. Existem muitos dizendo que é possível o crente não sofrer. Mas para Jesus a questão nunca foi essa. A questão foi: saibam como sofrer. O sofrimento nos amedronta. Se você perguntar a qualquer crente se ele tem medo da morte, ele nunca dirá, ou raramente te dirá, que tem medo de morrer. Mas ele sempre vai te dizer: eu tenho medo de sofrer morrendo. Sofrimento dá medo. Não é para menos. Pedro, por exemplo, quando ele quis pintar um quadro do sofrimento este que no caso, ou no contexto no qual Pedro estava escrevendo, era um sofrimento que vinha da perseguição por causa da fé, primeira carta de Pedro. Olha como ele escreveu:
E ao escrever, percebam como ele descreveu o sofrimento. 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, de 6 a 9. Portanto, humilhem-se. O sofrimento nos causa humilhação. O sofrimento nos humilha tanto. Se você acha que não, você já deve ter ouvido alguém quando está doente. Isso acontece demais em igreja, e nessas horas eu fico doido para virar um fofoqueiro. A pessoa está com câncer, e o que ela mais precisa é de uma oração. A pessoa está doente, e o que ela mais precisa é de oração. Aí ela diz assim: comenta com ninguém, não. Meu Deus, comenta com ninguém, não, deixa quieto. Por que isso? Por que o sofrimento, um câncer, uma enfermidade, por que o sofrimento faz alguns de nós dizer, comenta com ninguém não? Sim, existem aqueles que inconvenientemente vão falar, vão distorcer, vão inventar, vão dizer assim, ixi, Deus está pesando a mão sobre tal pessoa, por isso que ela está assim, enfim, tem isso. Mas eu tenho para mim que a principal razão que faz alguém sofrendo dizer, comenta com ninguém não, é que é humilhante sofrer. É humilhante se ver dependente de alguém para limpar seu bumbum, se for o caso, se você não consegue mais. É humilhante depender de alguém que vai colocar comida na sua boca, você não consegue mais. É humilhante conviver com a dor do sofrimento. Por isso Pedro diz, e ele aqui está falando num contexto de sofrimento, humilhem-se, aceitem isso, debaixo do grande poder de Deus, e no tempo certo Deus os exaltará. Entreguem a Deus todas as suas ansiedades. O sofrimento nos torna ansiosos, pois Deus cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado. Tomem cuidado com o grande inimigo, o diabo, que anda como, agora vem a ilustração do que é o sofrimento para Pedro. O diabo anda como um leão, rugindo à sua volta, procurando a quem possa devorar. Pedro enxerga o sofrimento como um leão, com presas, caninos, molares, pronto para morder, rasgar, triturar e engolir a fé dos crentes. E aí Pedro continua, permaneçam firmes contra ele, contra o diabo, e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, perceba que Pedro está nos dizendo que as presas do diabo são os sofrimentos que nós atravessamos pela vida. Mas é tão curioso que esse mesmo Pedro disse no versículo 6, que quando esse leão estiver ao nosso derredor, esse leão do sofrimento, que tantas vezes virá nos atingir através do próprio diabo, como Pedro está dizendo, como foi o caso de Jó, por exemplo, é interessante que Deus inspira Pedro a dizer o seguinte, nessas horas, humilhem-se, mas debaixo da mão de quem? De Deus. Espera aí, mas não é o diabo que está rugindo? Sim, mas quem tem controle e quem dá limites ao diabo é Deus. Pedro está nos dizendo que o diabo quer a nossa destruição, mas Deus planeja o nosso crescimento em fé, em esperança, em amor através do sofrimento. Essa foi a experiência de Jó. Jó 42:5. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. O que Jó estava dizendo? Antes de todo o sofrimento pelo qual eu passei, e a gente sabe do sofrimento de Jó, eu não preciso repetir para você,
perder todos os filhos ao mesmo tempo, perder a saúde, perder sua condição financeira, até para se tratar, digamos, perder o bom senso da mulher, que na hora de vir encorajá-lo, em vez de encorajá-lo, vira e diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Antes de todo esse sofrimento, eu te conhecia, Deus, mas eu te conhecia superficialmente. Te conhecia de ir na igreja, de ir no congresso, te conhecia de ouvir falar. Agora, depois de tudo que eu passei, meus olhos te veem. Jó não sabia, e do lado de cá do céu, do lado de cá da eternidade, mas a gente sabe, a gente lê os capítulos 1 e 2 de Jó. Jó não sabia que o sofrimento pelo qual ele estava passando era o leão chamado Satanás, rasgando a ele, tentando destruir ele. Mas Deus, por sua vez, usando tudo aquilo para purificá-lo. Não é à toa, e não é por coisa pouca ou pequena, que o sofrimento ou a possibilidade de sofrer nos cause medo. O medo é aquilo que está guardadinho lá no fundo do coração da gente quando a gente está sofrendo, ou antecipando o sofrimento. Daí a fala de Jesus aos discípulos amedrontados pela partida de Jesus. E Jesus disse que a partida dele seria tecida de muito sofrimento, de morte, de humilhação, de sepultamento, mas que seria coroado com a ressurreição. Jesus falou disso o tempo todo, mas ele percebeu que quando chegou a hora, os discípulos, antecipando tudo, ficaram com medo. E por isso Jesus vira para eles e diz: no mundo vocês terão aflições, mas coragem, não tenham medo, coragem em face ao sofrimento, eu venci o mundo. O Senhor sabia que quando a coisa começasse a apertar, os discípulos iam todos dar no pé, como deram. Tanto que se você ler João 32, que vem antes desse tenham bom ânimo, eu venci o mundo, olha o que diz Jesus em João 16:32. Jesus diz assim: se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados com medo do que poderão fazer com vocês, ou com medo de fazerem com vocês o que vocês verão fazendo comigo. Vocês vão ser espalhados, cada um vai seguir o seu caminho, e vocês me deixarão sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. E vocês acham que Jesus está dizendo isso para dizer: ó, tá bom, não tem problema não, pode ir embora, meu Pai vai cuidar de mim. Não, não é isso que Jesus não emburra, Jesus não faz biquinho como a gente faz. Ah é? Vai me abandonar? Jesus não é disso. Jesus está dizendo a pura verdade: olha, vocês vão me abandonar, mas o Pai jamais me abandonará. E aí vem o verso 33, e eu estou dizendo tudo isso para vocês, eu estou dizendo que haverá momentos na sua vida, quando o sofrimento vai ser tanto, que as pessoas, por não saberem como te ajudar, ou com medo até de se aproximarem, vão te abandonar, e em vez de emburrarem, lembrem-se, assim como o Pai esteve comigo, quando vocês me abandonaram, o Pai estará com vocês. Eu lhes falei tudo isso, para vocês terem paz. Aqui no mundo vocês terão sofrimento, mas coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O medo é o ladrão que se esconde no coração de quem está sofrendo. Ou o ladrão que se esconde no coração de quem antecipa o sofrimento.
O medo, gente, se aloja escondidinho, fica lá no coração da gente, espreitando para roubar do nosso coração fé, esperança e amor que nos unem a Deus. Quando a gente antecipa qualquer sofrimento, a gente começa a pensar assim: como vai ser a vida quando a tragédia chegar, quando a doença bater? Como vai ser o estado? Como eu verei meu filho? Como ele vai ficar? Como eu verei minha mãe? Como eu verei meu pai? Como é que vai ser viver sem ele? Como vai ser viver sem ela? Não é tudo isso que vem na cabeça da gente na hora do sofrimento, ou quando a gente antecipa o sofrimento que pode vir? Isso causa medo, medo de sofrer, medo da necessidade que eu possa passar, medo da aflição, medo de doer, medo do tamanho da dor. Sofrimento impõe medo. O medo fica ali, subjaz a todas as outras reações que a gente tem. E aí o medo nos torna depressivos, agressivos, porque até a serpente, até a cobra, de quem eu tenho pavor, ela nunca dá um bote por pura maldade, sabia disso? Nem a cobra. É um mecanismo de defesa, é proteção, tanto que a cascavel tem um lindo chocalho. E o chocalho da cascavel não é celebrando antecipadamente o bote que vai te matar. Não. Sabia disso? Nossa, esse bicho é tão ruim que já vem com chocalho de celebração. Não. O chocalho da cascavel está lá quando a ameaça chega perto dela, ela com medo e com autodefesa, ela dizendo: não se aproxime não. Fica aí, eu não quero te agredir. Mas se chegar perto eu vou ter que me defender. É isso. Mas mesmo sabendo disso, eu quero pisar na cabeça da serpente. O bicho ruim e feio, dá até arrepio. O medo nos torna deprimidos, encaramujados. O medo nos torna agressivos. Pois bem, agora eu começo o sermão. Face a essa realidade, a gente fica só com duas alternativas. Face à realidade do sofrimento e o medo que se alojou em nós, só tem sempre duas maneiras de respondermos ao sofrimento. Uma, como o ladrão que zombou de Jesus. E outra, como o ladrão que clamou a Jesus. Leia o texto de novo comigo. Lucas 23, 39 a 43. Os dois estavam sofrendo e cada um reagiu de um jeito. Verso 39, Lucas 23, 39. Um dos criminosos, de pendurado ao lado de Jesus, zombava. Então, você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso respondeu, ou repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por causa dos nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esses dois criminosos, um de cada lado de Jesus, as reações deles face ao sofrimento que estavam enfrentando, nos permite contemplar dois tipos de respostas para o nosso sofrimento pessoal. Que tipo de resposta? O primeiro, face ao sofrimento, protesta contra Deus. E não é assim que tantas vezes alguns de nós reagem, ou nós mesmos. Sobrecai o sofrimento, ele nos sobrevém, e a primeira coisa que a gente faz é protestar contra Deus.
E aí o primeiro criminoso diz: se você é um Deus tão grande assim, se você é poderoso e amoroso, por que eu estou aqui nessa cruz? Salve a si mesmo, salve a mim também. O outro, face ao sofrimento, não culpa Deus em nada. Diz assim: na verdade foi meu crime. Na verdade foi o fato de que um dia eu pequei contra a glória de Deus. Agora veja, eu não estou dizendo em momento algum nesta mensagem que todo sofrimento tem a ver com um pecado especial. Como a gente costuma dizer: olha, fulano está sofrendo assim porque Deus está pondo a mão sobre ele. Não. O que eu estou dizendo é que todos nós sofremos assim, porque todos nós, sem Cristo, já estamos condenados. O mundo, gente, ao redor está cheio daqueles que protestam contra Deus na hora do sofrimento. Gente assim é gente alimentada de justiça própria. Gente assim é gente que se alimenta da presunção de que o Criador do universo é obrigado a tornar a vida deles sempre um mar de rosas. Poucas são as pessoas que reconhecem o fato de que Deus não nos deve nada. E que qualquer bem que apareça no nosso caminho, até mesmo a cura para uma doença, o alívio de um sofrimento, tudo isso Deus não nos deve, mas quando nos sobrevém na forma de graça, misericórdia, pois não merecemos, nunca será mérito. Lucas parece ter registrado esse episódio sobre dois criminosos ao lado de Jesus, para ele nos mostrar. Lucas quer que a gente enxergue dois tipos de reações no que diz respeito à hora do sofrimento. Ou o medo vai nos fazer como o primeiro criminoso, vai nos fazer protestar contra Deus, ou o sofrimento, ou o medo do sofrimento, vai nos fazer render diante de Deus com arrependimento e fé e reconhecimento de que a graça e a misericórdia de Deus é melhor do que a vida. Então eu quero analisar com um pouquinho mais de detalhes cada uma dessas respostas. Mas eu quero que você observe o seguinte, porque algumas pessoas vão nos dizer assim: uns se revoltam mais com Deus, tadinhos, porque a situação deles é pior do que dos outros. Não, nunca existe isso. Os dois aqui na cruz estavam debaixo da mesma circunstância. Debaixo da mesma circunstância. Por exemplo, ambos eram culpados de crime. Verso 41. Um deles, o que tem bom senso, diz: nós merecemos morrer por nossos crimes. Nós somos culpados. Ele não. Ambos estavam vendo Jesus e ambos conseguiam ler aquela tabuleta que estava presa acima da cabeça de Jesus e dizia assim: este é o rei dos judeus. Verso 38. Ambos ouvem Jesus suplicar. No verso 34, os dois escutam Jesus dizer ao Pai, enquanto a multidão lá embaixo escarnecia. Ambos ouvem a misericórdia de Deus sendo traduzida em oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ambos estão desesperadamente querendo ser salvos da morte, se possível. Verso 39, o primeiro diz: salve a si mesmo e a nós também. Verso 42, o outro diz: lembre-se de mim quando vier no seu reino. Gente, a maioria de nós em todas essas coisas aqui, ou a maioria de nós tem tudo isso aqui em comum com os criminosos da cruz.
Você quer ver uma coisa? Todos nós passamos por sofrimento na vida. Uns mais, outros menos, mas todos sofremos. Os dois estavam sofrendo. Nenhum ser humano poderá dizer na hora do sofrimento, nenhum de nós poderá dizer na hora do sofrimento, eu não mereço isso. Ninguém. Porque se você pensa que você não merece sofrer, você não entendeu o que Jesus diz, ou João diz no seu Evangelho. Sem Cristo nós já estávamos condenados. Condenado não merece nenhum tipo de privilégio. Não é verdade? Quantos não ficam aí nas redes sociais esbravejando porque o Lula está preso numa cela especial, com frigobar, esteira para fazer exercício? O que a gente está dizendo? Não merece privilégio. Nenhum de nós poderá jamais, algum dia, dizer, Deus, eu não mereço tanto sofrimento. Um dos ladrões disse, me salve. O outro diz, olha, nós merecíamos estar aqui. Outra coisa, a maioria de nós já ouviu o Evangelho, a maioria de nós já ouviu o puro Evangelho de Jesus. Assim como aqueles homens. Eles sabiam por que Jesus estava crucificado. Porque ele se dizia o Filho de Deus que veio para buscar e salvar o perdido. Eles estavam lendo aquela tabuleta que era sim um escárnio, mas era verdade. Ele é o rei, não só dos judeus, mas do universo. Eles ouviram Jesus pedir misericórdia, dizendo, esses homens que estão zombando de mim, fazendo o que estão fazendo contra mim, eles não sabem o que fazem. Portanto, eles estão ali tendo o Evangelho sendo dito e vivido por Jesus. A maioria de nós já ouviu. Outra coisa, a maioria de nós, se não todos nós, queremos ser de alguma forma aliviados de sofrer. Percebe? Então, a situação é tão semelhante, mas as respostas são tão ambivalentes. Gente, assim é a nossa história, exemplo desses dois criminosos na cruz, enquanto alguns de nós atravessam o sofrimento, clamando por misericórdia, reconhecendo que não merece. Outros atravessam o sofrimento, protestando. Ah é? Você é filho de Deus? Você é Jesus? Então salve a si mesmo. E salve a nós também. Vamos ver. Quer ver? Vamos mergulhar um pouquinho na história desse orgulhoso, o protesto dele. O primeiro criminoso, face ao sofrimento, ele brada, então você é o Cristo? Salve a si mesmo. Gente, eu fico indignado, eu fico vendo assim, meu Deus, essa figura humana, aqui é uma figura mundana, desprovida de qualquer sensibilidade espiritual. E minha oração é que Deus nos livre de um tipo de atitude zombadora, cínica, fruto de um coração duro na hora do sofrimento. Esse primeiro criminoso, gente, que está zombando aqui, quando ele reage dessa forma ao sofrimento, ele está manifestando a sua total indiferença de que todo e qualquer sofrimento que nos sobrevém será sempre merecido, porque nós pecamos contra a glória de Deus. Oh, gente, como é importante a gente saber disso. Porque se nós não acharmos, ou acharmos algo diferente disso, nós sempre vamos nos recorrer a Deus pedindo alívio na base do mérito. Deus, eu sei que eu sou um tranqueira, mas não sou tão tranqueira assim, eu não mereço isso. Virou mérito. Esse homem não reconhece a sua culpa. Ele até acredita que Jesus pode ser o Messias.
Ele até acredita, talvez de uma forma cínica, mas ele teria pedido para qualquer outro. Se Barrabás tivesse ali e não Jesus, e se Barrabás tivesse a fama de ser algum tipo de curandeiro, ele teria dito a mesma coisa para Barrabás, porque para esse homem não importa se é o filho de Deus, importa é que alguém seja capaz de entrar no carro e dirigir o carro enquanto eles partem em fuga do sofrimento. É assim que um segmento enorme de ser humano se relaciona com Deus na hora do sofrimento. O sofrimento, gente, é duro mesmo. O sofrimento, ele chega, ele interrompe os nossos sonhos, ele acaba com os nossos planos, ele atrapalha os nossos objetivos. O sofrimento quebra os nossos momentos mais prazerosos. O sofrimento tira o nosso conforto. Então as pessoas, tá bom, por que eu não vou tentar Deus? Por que eu não vou tentar Jesus? Ok, boa, vamos lá. Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Gente, essa é a teologia desse homem aqui na cruz, eu chamo de teologia do macaco automotivo. Macaco de carro. As mulheres talvez não saibam, mas tem macaco quando fura o pneu. Perdão. O que a gente faz com o macaco do carro? Eu nunca vi um carro com um macaco de carro pendurado no retrovisor. Primeiro que quebra, não vai ficar ali talvez. Eu nunca vi um carro com um macaco do carro pregado no capô. Ou em cima. O que a gente faz com o macaco? Guardado debaixo, no subsolo do porta-mala. E é bom que a gente nem lembre que vai precisar dele. Porque quando o pneu fura, é sofrimento. Ah, meu Deus, foi furar logo agora. Aí você faz o quê? Você vai lá, tira, coloca o macaco, xingando, ô macaco, né? Você dá... usa o macaco, desusa o macaco, embrulha o macaco e enterra de novo o macaco. Pois bem, é dessa forma que muita gente lida com Deus. É a teologia do macaco automotivo. A gente só usa o Deus na hora do sofrimento, porque a gente quer que Deus resolva logo aquilo, para eu poder continuar minha jornada e chegar no meu destino tão sonhado. Gente, o primeiro criminoso, ele não sente nenhum tipo de culpa. Esse homem não tem espírito de quebrantamento, esse homem não é penitente, ele não se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não enxerga Jesus como o rei que deve ser seguido. Nunca entrou na mente daquele homem que ele deveria, de alguma forma, pelo menos na hora do sofrimento, buscar ser alguém melhor. Mas o que eu vejo, e olha, eu sou pastor há 20 anos, pode não parecer, eu sei que eu sou assim bonitinho, novinho. 20 anos como ministério, e eu tenho visto um número assustador de pessoas que quanto mais sofre, mais se embrutece. Gente que chega a dizer assim, ó, não quero saber disso não, eu já ouvi gente dizer assim, a vida inteira eu ensinei isso, a vida inteira eu preguei, já dei até palestra sobre isso. Já ouvi gente dizer isso na minha cara. Mas eu não quero saber disso. É gente que não entende que nós não merecemos nada. Daí é que a gente ouve o protesto do orgulhoso. Ah, é mesmo? És o Cristo? Então salva a si mesmo. Salva a mim também. Deixe-me ver se você é tudo isso que todo mundo fala e que um dia eu até acreditei que fosse. Faça alguma coisa. Desça dessa cruz. Aliás, eu não quero um Deus que morre na cruz. Desce daí, eu não quero um Deus de cruz. Desce da cruz, salve a si mesmo. Salve a si mesmo do plano eterno de Deus de salvar o pecador. Saia da cruz. Cruz, gente, o que eu já ouvi de gente deixar a igreja
13 anos em São Paulo, aqui talvez um ou dois, graças a Deus até hoje, que vira e fala assim, olha, eu até vim, achava bom ouvir, mas depois eu descobri esse negócio, você só sabe falar de cruz, de pecado. Eu falo, meu Deus, Deus não nos salva da pobreza para nos colocar rico. Ele nunca prometeu isso. Deus não nos salva da doença para nos fazer sadios. O que Ele prometeu foi nos salvar da ira de Deus, do pecado, e nos levar para a glória. E com isso sim, todos os benefícios que vêm como acessórios. Ah é, você então faz alguma coisa, me tire daqui. Esse é o protesto do orgulhoso. E minha oração é que no sofrimento você nunca seja um orgulhoso protestante. Porque é trágico. A pessoa vai envelhecendo, como eu já ouvi de um líder de uma igreja lá em Campinas, São Paulo. As filhas dizerem do pai assim, um dia que me procuraram, vendo que a igreja estava fazendo um bem enorme para o pai delas, e elas nada de igreja, elas foram no meu gabinete agradecer, e o pai líder se gabava de ter feito e desfeito. Pastor, como é que vocês estão fazendo isso tudo pelo meu pai? Meu pai não merece o que vocês fazem por ele. Pastor, aí eu aproveitei, por que vocês abandonaram a igreja e tal? Elas, pastor, o Deus que nós crescemos vendo e ouvindo do meu pai, nós queremos distância. Isso acontece também com avós. Já aconselhei netos que dizem, não dá para ficar com a vovó. O sofrimento, ele tem dois tipos de poderes. Ou ele nos adoça, como adoçou o homem que a gente vai ver agora, ou ele nos amarga, nos embrutece e nos torna mais ainda orgulhosos protestantes. Mulheres atravessando o sofrimento, cuidado. Aí agora vem o clamor do quebrantado. Primeira coisa para a gente ver nesse segundo criminoso é que ele não foi sugado pela queixa do outro. Ele não deixou o lamento do outro, a queixa do outro, muito menos a possível queixa do coração dele. Eu digo possível, porque é bem possível que ele tenha flertado com a ideia de fazer coro com o outro, porque o nosso coração nunca gosta de sofrer, e não fomos criados para isso realmente, o pecado nos tornou assim. Esse homem, ele não dá ouvidos ao protesto daqueles que dizem, se o seu Deus é tão poderoso, se o seu Deus é tão amoroso, por que Ele não faz algo para te ajudar, para te curar? Contaram-me a história de um pai sofrendo com a doença do filho, e um desses profetas chegou nele, falou, Deus mandou eu te dizer, que, imagina, o pai quando me contou isso, ele chorava. O profeta chegou nele e falou assim, Deus manda te dizer, seu filho está assim por causa do seu coração. E Deus manda te dizer, que vai curar seu filho no dia, olha que loucura, Deus vai curar seu filho no dia que você, falando para o cara, curar o seu coração. Mas peraí. Quando essa pessoa me contou, eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Porque não é você que vai curar seu coração, e eu sei que seu coração é desgraçadamente orgulhoso, não porque eu te conheço a fundo, porque o meu também é, nós somos pecadores. Então, eu fico impressionado como o sofrimento tem o poder de nos levar a bandear para o lado daqueles amargurados com Deus. Mas esse ladrão na cruz, ele diz, eu não vou seguir você não. Se você quer blasfemar contra esse homem, problema seu. Eu não. Então a primeira coisa que esse homem aqui nos ensina, o segundo criminoso, é não murmurar.
é nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus na hora do sofrimento, esperando, certo, de que Ele é sábio e bondoso, para na hora certa nos exaltar. Segunda coisa que acontece com esse homem, ele teme a Deus. Ele teme a Deus. De fato, ouça e veja como é que ele reage ao ataque desse colega. Verso 38. Um dos criminosos, de pendurado ao lado de Jesus, zombava: então você é Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. E olha a primeira coisa que sai da boca em termos de repreensão: você não teme a Deus? Você percebe o que está em jogo na hora do sofrimento? É a gente parar de temer Deus e começar a cobrar de Deus o que nós não temos nenhum direito de pedir. Você não teme a Deus? A primeira coisa que ele fala, esse homem parece um médico de alma, ele identifica o problema de um coração orgulhoso que protesta. O problema de um coração orgulhoso que protesta é que ele perde ou nunca teve temor. Porque se ele tem temor, ele até chora, como Jó chorou diante de Deus e pediu, mas ele pede com todo jeitinho: ó Deus, eu não queria, Deus, eu até acho que eu não mereço, mas o Senhor é quem sabe. É diferente quando você, e aqui eu vou usar um termo que não é o melhor, mas para tentar fazer você entender, é diferente quando você protesta com Deus com temor. Esse homem vira e fala assim: o colega, na hora do sofrimento, a gente tem que temer a Deus. Outra coisa, esse homem admite que ele tinha errado. Ele diz no verso 41, nós merecemos. E aqui eu repito o que eu disse no início, gente. Não estou dizendo que enfermidades, doenças, problemas, sofrimento é algum castigo específico. Ah, é? Você não está dando dízimo? Muita gente pensa assim: você não está dando dízimo? Deus, né? Deus chama uma reunião, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Escuta, o Leandro não está dando dízimo. O que a gente vai fazer? Aí o Espírito Santo fala: já tentei muito, aquilo não dá não. Aí Jesus fala assim: então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o emprego dele? Você concebe um Deus assim? Não estou dizendo que você perde o emprego porque você não deu dízimo, certo? O que eu estou dizendo é que tudo o que acontece conosco nesse mundo, em termos de nos provocar dor e sofrimento, a culpa é sempre nossa, no sentido de que nós pecamos contra a glória de Deus. E aí, quando eu vou a Deus em oração, pedindo uma cura, e eu devo ir, sim, eu vou dizer: Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu gostaria de que o Senhor curasse, para que essa cura produzisse glória ao teu nome, e desse condições dessa pessoa agora curada, ou de mim curado, viver ainda mais para o Senhor. Mas Deus, curando ou não curando, louvado seja o Senhor. É isso que tem que acontecer. Esse homem admite o problema dele. Em quarto lugar, esse homem aceitou a sua sentença merecida. Verso 41, algumas traduções, aqui eu li e não traz a expressão, mas alguma tradução diz assim: nós com justiça merecemos, por causa do crime. Tem muita gente achando que Deus é injusto quando a gente sofre. Gente assim é como acontece com Asaf. Asaf é sobre quem nós vamos pregar, Deus permitindo, aqui na segunda igreja, no próximo domingo em que nós continuarmos a série nos Salmos. A gente está estudando os Salmos aqui todo domingo de manhã, um por um. E o próximo Salmo é o 73, é o Salmo de Asaf. Quando ele por um instante achou que Deus estava sendo injusto com ele, fazendo o ímpio prosperar e ele nunca prosperava. Gente, de coração, eu quero ter um coração como o de Jó.
que depois de ouvir todas as tragédias que sobreveio a ele, ele diz: Deus é justo. E diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que diz o verso seguinte? Jó 1:22? E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, se Jó tivesse dito o oposto disso: Deus, por que Deus? Eu não aceito Deus, eu reivindico Deus. O autor do livro de Jó teria dito: em tudo isso Jó pecou, pois atribuiu falta a Deus. Esse texto é forte. Gente que se revolta com Deus é gente que acha que Deus é injusto. Outra coisa, esse homem reconhece a justiça de Jesus. Nós merecemos, mas este homem não fez mal nenhum a ninguém. Este homem é bom. Cristo é bom, Cristo é justo. Nada do que ele faz ou permite acontecer é algo que tenha fugido do seu plano eterno. Ele é justo. Esse homem é bom. Esse homem não cometeu mal algum, nunca cometerá. A outra coisa, ele reconhece que Jesus é rei. Ele diz no verso 42, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Esse homem é rei. E quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está dizendo, eu quero ser um súdito do Senhor, um servo do Senhor. E aí vem a última coisa que ele faz. Esse ladrão arrependido, ele, face ao sofrimento, ele não murmurou, não escarneceu, não deu ouvido ao amigo, ele temeu a Deus, ele admitiu o seu próprio erro, ele aceitou a justa sentença de Deus, ele reconheceu a bondade de Deus, e aí ele pede, aí ele ora. Ele ora, ele poderia ter dito, Senhor, me cura, me livra, me ajuda. Não tem problema nenhum você pedir a Deus, Deus, livra-me do mal, livra-me disso, cura-me, Senhor. Mas tem que ter o coração como o desse homem. E aí ele fala, Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de mim, mas no teu reino. No teu reino. O primeiro criminoso, ele quer uma salvação sem cruz. Salve a si mesmo da cruz. Salve a nós também. Livra-nos do sofrimento. Livra-nos de ter que sair daqui, negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo Jesus. Livra-me disso, eu quero cura para viver a minha vida. O outro, ele quer salvação com cruz. Ele diz, Senhor, só me importa uma coisa. Se eu for ou não crucificado, se eu for ou não curado, só me importa uma coisa. Quando o Senhor vier no seu reino, eu quero estar lá. Que coisa linda! Enquanto um quer a salvação imediata, o outro quer a salvação para desfrutar em seus delitos e pecados. É curioso que Jesus não responde uma palavra para o primeiro criminoso. Você já notou no texto? Ele não dá bronca. Eu tenho para mim, gente, que a pior coisa que Deus pode fazer a um orgulhoso protestante, sabe o que é? Calar. Eu posso imaginar, e aqui é apenas conjectura, Jesus no máximo deu uma olhadinha para ele assim de desprezo ou de reprovação e dizendo, você não sabe o que fala. E daquele lugar, ele partiu para o inferno. Já para o outro, para esse que temeu, para esse que não entrou na onda de blasfemar, de criticar, que reconheceu o seu erro,
viu bondade e justiça em Jesus, viu amor. Para esse que voltou-se para ele e diz: eu quero o teu reino é que me importa, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Até parece que esse homem tinha ouvido Jesus ensinar a oração: venha o teu reino, quando vieres no teu reino, seja feita a tua vontade, é isso que eu quero. Jesus diz assim: eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. O que te impressiona nessa chamada de Jesus aqui? Qual é a palavra que te chama a atenção? Hoje estarás comigo no paraíso. Quem se impressiona com hoje, levanta a mão. Quem se impressiona com paraíso, levante a mão. Quem não se impressiona com nada, levanta a mão. Estarás comigo. Jesus está falando o que é paraíso. Estar com Jesus. Gente, o que me impressiona é porque a palavra paraíso, ela só aparece 2 outras vezes na Bíblia. 2 Coríntios 12 e Apocalipse 2:7. E aqui nos lábios de Jesus. E as outras vezes que paraíso aparece, fala de coisas maravilhosas demais que a gente não consegue entender ainda. E o paraíso é o lugar onde está a árvore da vida, conforme Apocalipse 22, 1 e 2 fala. Então digamos que Jesus teria muito para dizer sobre o paraíso, e teria. Mas ele vira para esse homem e diz assim: eu vou te dizer a única coisa que importa sobre estar no paraíso. Não é que você vai rever a mamãe, a vovó, a titia, o viúvo, a viúva lá, o viúva, porque viúva é quem vai, né? Dizem, o céu, o paraíso, não é porque lá você vai desfrutar de tudo, e vai. Deixa eu te dizer, homem quebrantado que me clama, eu vou te falar a única coisa que importa você saber sobre o paraíso. Você estará comigo no paraíso. Agora sim, aquele hino que a gente canta faz sentido. Mais perto quero estar, Senhor, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Mulheres atravessando o sofrimento, mulheres em busca de Deus, na hora do sofrimento, coragem. Jesus venceu o mundo, nós venceremos. Não se alimente da autopiedade, tema a Deus, admita o pecado que estragou esse mundo, aceite a justiça de Deus, olhe para a justiça de Jesus, submeta-se ao senhorio do Rei Jesus, clame por socorro. E você ouvirá o mesmo que ouviu esse homem. Quando você fechar os olhos aqui, você não morrerá, você passará da morte para a vida, e estará comigo no paraíso. John Owen é um dos meus grandes heróis, morreu com 67 anos, em 1683 na Inglaterra. O último livro que ele escreveu foi Meditações sobre a Glória de Cristo. Sabe por que ele decidiu escrever aquele último livro? Porque ele percebia que seu fim se aproximava. E ele resolveu escrever um livro inteiro, onde ele, olhando para os evangelhos, para a Bíblia, ele queria enxergar as glórias de Jesus e colocar isso no papel. E olha o que ele diz: se a nossa felicidade futura significa estar onde Cristo está e ver a glória de Cristo, não há melhor preparação do que encher os nossos pensamentos com a glória de Cristo desde agora. Assim estaremos gradualmente sendo transformados naquela glória. Olhos em Jesus na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento ele resolveu escrever sua última obra, e sua última obra era para ele mesmo. Ele queria os olhos dele em Cristo.
A última carta que ele escreveu, doente, deitado sobre a cama dele, num subúrbio, na zona oeste de Londres, ele não tinha mais forças para escrever a carta com a própria mão, então ele ditou a carta para um grande amigo que a receberia. Ditou para um amigo que estava do lado, o amigo escreveu e enviou para o grande amigo. Ouça o que ele diz nessa carta. Estava quase morrendo. Eu vou para aquele a quem minha alma amou. Ou melhor, aquele que primeiro me amou com amor eterno, que é o fundamento inteiro de minha consolação. Olha o que ele fala do sofrimento. A passagem é muito penosa. Passar desta para outra vida, enfermo como estou, é penoso, é cansativo. Sinto fortes dores, febres intermitentes. Todas as coisas foram providenciadas para me levar até o centro de Londres, mas atendendo ao conselho do meu médico, ficamos todos desapontados com a minha total incapacidade de conseguir viajar. Eu estou deixando o navio da igreja em uma tempestade. Mas enquanto o grande piloto, o Senhor Jesus, está na igreja, a perda de um pobre remador como eu será insignificante. Viva e ore e confie e espere pacientemente e não se desespere. A promessa permanece invencível de que Jesus nunca te deixará, nem te abandonará. 2 dias depois que ele enviou essa carta, ele morreu. Mas no leito de morte estava o homem, outro grande amigo dele, que estava cuidando da publicação do livro Meditações sobre a Glória de Cristo. Meditações esta que, como disse, ele escreveu para alimentar o próprio coração enquanto se preparava para morrer. E aí o amigo chega e diz: Doutor Owen, eu estou aqui para lhe entusiasmar, lhe encorajar, sua obra está quase pronta, será publicada. E olha o que ele diz, e depois de ter dito isso, ele virou para o canto e morreu. Olha o que ele disse: estou contente de ouvir que tudo vai bem com a publicação, mas ó irmão Payne, era o nome dele, do amigo, o longo e desejado dia chegou finalmente, no qual verei a glória de uma maneira diferente de tudo que jamais vi, ou fui capaz de ver no mundo. Fechou seus olhos, e ao abri-los na eternidade, lá estava o Cristo glorioso, dizendo: entra, bendito do meu Pai. Mulheres em busca de Deus, atravessando o sofrimento, olhem para Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, faça prosperar no coração das minhas irmãs esta palavra, e que todos saibamos como atravessar os mares do sofrimento, com fé, esperança e amor em Jesus Cristo, no nome de quem oramos, amém.